To be or not to be? This is the question. Hello and welcome back to English Upside Down. Você sabe que esse aqui é um canal que foi preparado para você que é autodidata aprender inglês sozinho. Aqui você vai ter explicações claras, precisas e diretas para você fazer o seu inglês avançar. Porque você sabe que você tem que acrescentar o seu vocabulário no seu dia a dia, você tem que adaptar a sua conversação àquilo que está ao seu redor. Portanto, o seu inglês não pode ser limitado, ele precisa estar na ponta da sua língua. English on the tip of your tongue. Então, siga o curso, tire alguns minutos por dia para você conversar com o seu amiguinho imaginário, como nós combinamos na aula passada, tá? Veja os vídeos, todos eles, e aproveite para se inscrever no canal, dar o seu like, faça o seu comentário, eu leio todos eles, e marque o sininho, que aí você vai receber notificações dos novos vídeos, certo? E então, vamos conhecer esse monstro do verbo to be? Vamos lá. Primeiro, o que é que nós temos diferente no verbo to be? Bem, em primeiro lugar, nós vamos fazer isso por comparações. Nós vimos que todos os outros verbos, exceto o verbo to be, tudo o que você faria seria tirar a partícula to e jogar ele aqui. E ele já estaria conjugado para o I, you, we, they. E acrescentaria o S ou então o ES para a terceira pessoa. He, she, it. Isso no presente afirmativo. Agora, o excêntrico do verbo to be, ele não aceita isso. Ele é considerado um verbo completo, então ele faz isso, ó. Ele tem de ser conjugado, ok? Então o to be no simple present, no afirmativo, vai ficar I am. Que normalmente você não vai dizer I am, você vai dizer I'm. E sim, você pode até escrever I'm, que está gramaticalmente correto, ok? Não esquecendo, to be significa dois verbos em português, ser e estar. Então, eu sou ou eu estou. He, she, it, ele e ela. Você vai conjugar is. Ou simplesmente vai colocar um apóstrofo e um S junto com o sujeito, ok? Vai ficar his, she's, its. Ele é, ela é. Ou ele está, ela está. Para conjugar nas pessoas nós, você ou vocês, eles, elas, você vai usar are. Então vai ficar we are, you are, they are. Para reduzir, você vai fazer só o apóstrofozinho junto do sujeito e acrescentar ER. Você não pronuncia o E, obviamente, vai ficar we are, we're, you're, there, ok? Vamos ver como é que isso funciona em uma frase. Eu sou brasileiro. I'm Brazilian. Eu estou doente. I'm sick. Ou, no caso, se você for britânico, I'm ill. I'm happy. Eu estou feliz. I'm a teacher. Eu sou uma professora. He is Brazilian.
She is sick. She is happy. He's a teacher. Agora, aqui no plural, obviamente, tudo aqui vai servir menos o de baixo aqui. Porque, lembram? Aqui é o artigo indefinido, que significa um ou uma. Então, para acrescentar o S aqui, eu tenho que tirar o A. Então, eu vou usar teachers. Vai ficar we're Brazilian, you're sick, they're happy, we're teachers. Ok? Tranquilo? Então, diferença. O verbo to be tem conjugação. I am. Para a terceira pessoa do singular, is. Para a segunda pessoa do singular, e as outras as pessoas do plural, are. Ok? E aí, a sequência do teu pensamento. Lembram como a gente fazia o negativo de todos? Como a gente fazia, não. Como a gente faz o negativo de todos os verbos, menos o verbo to be? A gente usa o verbo to do como muleta. Então, eu uso do, aí eu acrescento not, e aí simplesmente o verbo sem a partícula to. Isso nas pessoas I, you, we, they. Para fazer a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, eu vou conjugar o verbo to do e não os outros o verbo principal. Eu vou conjugar a muleta. Então, o do é um verbo que termina em o, eu acrescento es. Então, vai ficar does. Does, not, e o verbo principal sem a partícula to. Então, he doesn't e o verbo principal. Ok? O verbo to be? Não. O verbo to be não precisa disso, gente. Olha aqui, ó. O que ele precisa? Ele é completo, sozinho. Então, fica exatamente igual, só que aí eu acrescento o not na frente dele. I am not. Contraído, I'm not. He is, she is, it is not. Aí eu tenho duas formas de contrair. Eu posso contrair is not, ficando isn't. Ok? He isn't, she isn't, it isn't. Ou eu posso contrair o is junto do sujeito e acrescentar o not. Então vai ficar he's not, she's not, it's not. Okidoki? Alright. We are not. Juntando are not, aren't. We aren't, you aren't, they aren't. Ou eu junto o are com o sujeito. Nesse caso, we're not, you're not, they're not. Ok? E aí, eu vou direto para a continuação da frase. Vai ficar he isn't Brazilian. She's not sick. We're not happy. They're not teachers. Got it? Very good. Para fazermos o interrogative form do presente dos outros verbos, lembra o que a gente fazia? Pegávamos o do ou does na conjugação da terceira pessoa do singular, colocávamos antes do sujeito e depois do sujeito nós colocávamos o verbo principal. E aí a continuação do nosso raciocínio. Para o verbo to be, isso não funciona. Muito bem, como é que é para o verbo to be então? Ele não precisa de ninguém.
Pensa no sujeitinho nojento autossuficiente. Ele mesmo se faz. Então, eu pego a conjugação. I am vai ficar am I. Ou he is, she is, it is vai ficar is he, is she, is it. Are we, are you, are they. E aí, a continuação do pensamento. Tranquilinho. Am I Brazilian? É que deu um branco agora, assim, sabe? Eu não sei de onde vim. Maybe from the moon. Is he sick? Is she happy? Are we teachers or are we students? Good one, isn't it? Good one. Isn't it? Is not it. Não é? Isn't it? Se escreve assim, ó. Isn't it? Esse é o nosso, não é? Isn't it? Simples assim. Só que o to be confunde por quê? Porque como ele é autossuficiente, ele é diferente dos outros verbos porque ele se autoconjuga. Mas além disso, ele funciona como um verbo modal. Em outras palavras, o verbo to be é usado para produzir outros tempos verbais. E é aí que a coisa pega. Por isso que quando a gente estuda o to be logo de início, dá aquela coisa toda loucura na cabeça. Mas basicamente, tudo o que você precisa saber é isso. To be é diferente. E to be significa ser e significa estar. Só isso. O resto, as outras variações do verbo to be, você vai aprender quando você aprender os tempos verbais correspondentes a eles. Agora, se coloca tudo numa panela só, o que vai acontecer? Você vai misturar o verbo to be com os outros verbos. E é só ele que é estranho, porque ele vai funcionar como se funciona, como funciona um verbo modal. Quer ver? Você lembra quando a gente fez o futuro com o will? E eu falei que o will era um verbo muleta, ele era um verbo modal, e que o passado dele, o would, era o futuro do pretérito. E aí, quando nós falamos do pode, ou podia, pudesse, poderia, que é o can e o could, eu referizei o que era um verbo modal. Era um verbo que em si, ele não teria muito significado e que ele jamais funcionaria sem o auxílio de um outro verbo, ok? E eu expliquei a conjugação dele. Acontece que o to be é um verbo completo igual aos outros verbos. O problema é que o to be, ele se conjuga do mesmo jeito que os modais, porque lembrem-se, os modais são muletas para formar tempos verbais. Eu irei, I will go. Melhor ainda, eu serei, ou eu estarei, I will be. Vamos colocar aqui eu estarei. Eu estarei lá, I will be there. Eu estaria lá, I would be there. Or better, I would be rich. Eu seria rico. Ok? Então,
Aqui, I can. Quando seria no passado, aliás, no negativo, acrescentaria na frente do verbo modal o not. Quando fosse pergunta, eu pegaria o not da frente e jogaria para cá. Com o to be, acontece exatamente a mesma coisa. No presente simples, no afirmativo, ele vai conjugado na frente do verbo. Quando eu vou fazer uma frase negativa, eu conjugo o verbo to be e coloco um não na frente, como se ele fosse um modal. E se eu vou fazer pergunta, eu coloco ele antes do sujeito, como se ele fosse um modal. Ok? Com o to be é a mesma coisa que um verbo modal. Só que eu não tenho outro verbo para pôr na sequência aqui, porque o to be, ele já é o verbo principal. Eu simplesmente coloco a continuação da frase. Vamos ver algumas frases aqui. Aliás, já vamos aproveitar e vamos para o shadowing. O que você acha? Shadowing. Where is the supermarket? Onde é o supermercado? Posso traduzir também onde está o supermercado. Porque se fosse aqui, por exemplo, no lugar de supermarket, dog, where's the dog? Seria onde está o cachorro. Entendeu? Então vamos lá. Where is the supermarket? Juntando. Where's the supermarket? Where's the supermarket? Where's the supermarket? Onde é o supermercado? Essa você já sabe. Ó, aqui está o verbo to be. What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? Você está pronto? Já falei isso para vocês. Are you ready? Are you ready? Are you ready? What's the matter with you? What's the matter with you? Qual o problema com você? Na verdade, matter, ele significa mais algo como assunto, propósito, um assunto melhor. E normalmente essas frases a gente usa com crianças quando a gente vai brigar. Qual o problema com você? What's the matter with you? Mas podia ser what's the matter with your car? What's the matter with your boss? Teu chefe? What's the matter with your boss? Ok? Aqui podia ser também wrong. What's wrong with you? Wrong? Errado, né? O que tem de errado com você? What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with you? Mas fica mais bonito você usar uma palavra mais, vamos dizer assim, mais usável no dia a dia deles lá. What's the matter with you? What's the matter with you? What's the matter with your computer? Ok? Que equivale à mesma coisa. What's the problem with your car? What's the problem with your car? What's the problem with your car? Isso também é o verbo to be. Veja. Onde, o que e qual. E tudo isso é pergunta. Agora, se você for responder, where is the supermarket? The supermarket is on the main street. Okay? What's your name? My name is Loi. Are you ready? Yes, I am ready. What's the matter with you? I am not feeling well.
What's the problem with your car? It's not working well. Agora aqui com o clima. Como parece estar... Essa não é daquelas frases que não tem muito como você traduzir. Como está o tempo? Como está o clima? What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? Provavelmente, se você estudou em cursinho ou na escola, você não aprendeu essa. What's the weather like? What's the weather like? Mas eles usam muito isso no dia a dia lá. What's the weather like? Mas você aprendeu essa aqui, ó. How's the weather? How's the weather? How is the weather? How's the weather? How's the weather? It's warm. It's warm. Está agradável. Não usem a palavra good. Fica estranho, tá? Porque good para nós, tá bom, o tempo está bom. Para nós, ele passa uma ideia. Mas para eles lá fica estranho. Então, ao invés, se você quer dizer que o tempo está bom, você diz que está warm, que significa que não está quente demais, não está frio, está gostoso. Passa a ideia de um clima gostoso, tá bom? It's cold, está frio. It's cold. It's cold. Está quente. It's hot. It's hot. It's hot. It's cool. It's cool. It's cool. Tá fresquinho. It's cool. It's cool. It's chilly. It's chilly. It's chilly. Tá friozinho. Tá friozinho. It's chilly. It's freezing. It's freezing. It's freezing. Está congelando. Tá muito frio. Ok? Muito bem. Essas são as novas frases que você vai poder usar no seu vocabulário. E parabéns, viu? O verbo to be is not to be worried about. There's not to be worried about the verb to be. Okay? Let's do our phonetics. Ready? Are you ready? Then come with me. Okay, I'm back. Cold, cool, hot, hot, hot. Esse símbolozinho aqui, ó. Hot. Na fonética britânica, ele vai estar com o azinho virado para cá, porque eles fazem o som hot, ha, ha, ok? Mas na fonética americana, ele vai estar o azinho normal mesmo, assim, ó. Porque ele é mais ou menos o nosso som de vó, ó. Só que você vai abrir um pouquinho mais aqui. Ao invés de falar vó, você vai falar vó. 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 Ok? Então, hot. Hot. Certo? Vamos ver na nossa tabelinha aqui, como é que eu vou produzir ele. Você lembra como eu produzi esse aqui? Eu abri a boca para A e dizia lembra? Bad.
Vamos revisar todos eles? Nós falamos sobre o morcego, bat. Falamos da aposta, bet. Falamos do mas, but, mas, que podia, você vai encontrar sons abertos como bat, ok? E agora esse aqui, ó, que é o som similar. But, but. Só que como but é uma sílaba que não significa nada, nós vamos pôr aqui robot. 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 Você vai produzir praticamente esse som do mesmo jeito que você produz esse. Só que ao invés de dizer e, você vai falar ó. Uma mistura de a e o. Ó. Então, ao invés de God, você vai dizer God. Ok? Por favor, ao invés de hot, você vai dizer hot. Abre um pouquinho mais a boca. A língua vai estar... É natural, você abre um pouquinho mais a boca, a língua vai um pouquinho mais para trás. E nesse caso aqui, como você abre a boca um pouquinho mais arredondada, no nosso triângulo, no nosso trapézio de fonética, ele vai ficar aqui. Ok? Mas se você dizer hot, com o som de vovó, ó, de vó, vai estar certo também. A nossa fonética, nosso cartaz de fonética é britânico, então o som dele é o O. Mas hot, alright? Ok, onde que a gente pode... Seria a palavra hot. Hot é uma boa palavra para a gente treinar. Hot. Pot. Panela, lembra? Pot. Not. No, I'm not. Pocket. Bolso. Bottle. Garrafa. Ok? Ah. O que você achou da aula de hoje? Espero que ela tenha sido gostosa e que você tenha tirado muito proveito. Então, não esqueça, a sua tarefa vai ser assistir algumas vezes essa aula. Você vai tirar alguns minutos por dia para conversar com o espelho, falar com os botões, com o amiguinho imaginário. Faz muito bem para o seu inglês. E não esquece, se inscreva, aperte o botãozinho do like, o botão do sininho, faça um comentário para eu ler. Eu gosto muito desses comentários maravilhosos que vocês fazem. Muito obrigada, me sinto muito animada. Aliás, esse canal ele não é monetizado, então ele é coberto a princípio por mim mesma, né? E eu tenho um certo gasto com eles. Eu vou providenciar um Pix para quem quiser compartilhar dos custos comigo, fazer um pequeno depósito. Você sabe que qualquer coisinha que você deposite para mim vai me ajudar muito. Porque esse canal, chance de monetização não tem nenhuma. E eu nem quero. Porque afinal de contas, a gente se basta, não é? Well, that's all for now, guys. See you next class.